Bom dia, vamos dar seguimento então às aulas da sessão clínica do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Souza Aguiar. Meu nome é Eduardo Pacheco, sou R1 do serviço e hoje o tema a ser comentado será o edema cerebral. Bom, a definição do edema cerebral, pelo Rengachari, seria o aumento do volume cerebral devido ao aumento do conteúdo de água nesse parênquima. Esse aumento deve-se a lesões focais como lesões difusas. Lesões focais como tumores, abscessos, hematomas, e difusas como uma condição de anóxia, meningites, encefalites e intoxicações. Esse aumento do conteúdo aquoso no parênquima cerebral levaria ao aumento da pressão intracraniana, e a partir desse aumento da pressão intracraniana a gente teria uma possível evolução para hérnias cerebrais. Bom, é interessante ressaltar que o brain swelling seria um entumecimento ou um inchaço cerebral motivado por uma vasoplegia decorrente de um trauma, e que a diferenciação entre um edema cerebral e um brain swelling numa imagem não seria possível. Em relação à clínica do edema cerebral, a gente não possuiria sintomas de edema cerebral, mas sinais tomográficos com aplanamento dos giros e apagamento dos sulcos, mas a clínica propriamente dita ela seria oriunda de uma síndrome de hipertensão intracraniana, que agravaria os sinais e sintomas da doença básica. Bom, antes que a gente classifique os tipos de edema cerebral, é interessante uma breve revisão em relação à barreira hematoencefálica. É sabido que a microvascularização cerebral, diferente da vascularização sistêmica, como nessa figura, na microvascularização cerebral nós possuímos um endotélio que possui junções oclusivas, que permitem que cada célula endotelial tenha uma permissividade mínima, diferente dos endotélios sistêmicos que possuem fenestras. Bom, além dessa junção oclusiva, a gente também teria pés vasculares, como dizem a literatura, de astrócitos que ficariam em cima, colados nessas células endoteliais, como aqui demonstrado nessa figura. Isso então formaria mais uma barreira para que substâncias que porventura estivessem na corrente sanguínea passassem para o interstício e assim alcançando o parênquima cerebral. Bom, aqui embaixo nós temos esquematicamente uma figura do endotélio, com os pés dos astrócitos. Entre o endotélio e o astrócito, uma membrana basal estaria presente e uma correlação com uma visualização de microscopia eletrônica. Bom, discutindo mais um pouco, a neuroanatomia funcional do Machado define como barreira hematoencefálica, além do endotélio com suas características próprias, os pés vasculares dos astrócitos, mas também a presença de prolongamentos axonais e células da glia, responsáveis pela nutrição dos neurônios, no interstício. As células da glia, mas esses prolongamentos axonais formariam um emaranhado que ocuparia, de certa forma, esse interstício, além do endotélio aqui descrito nesse esquema. Então aqui ficariam esses prolongamentos, esse emaranhado, formando também um outro anteparo à penetração de substâncias no interstício, no parênquima cerebral. Aqui uma visão esquemática mais ilustrativa dos pés dos astrócitos sobre o endotélio, da microvascularização cerebral. E tendo então esses dois aparatos, o emaranhado, as células endoteliais, a gente teria o neurópio, que seria
é a barreira hematoencefálica, né? Seria esses dois componentes que eu citei. E de forma um pouco mais detalhada, a gente poderia dizer que a permissividade desse endotélio ela seria para gases como o oxigênio, CO2, o álcool, substâncias lipossolúveis, mas não permitiria substâncias hidrofílicas, macromoléculas, além de possuir enzimas na parede desse endotélio que fariam uma alteração de substâncias potencialmente neurotóxicas que poderiam atravessar esse endotélio. Além disso, existiria o transporte ativo com gasto de ATP por esse endotélio, entre outros transportes. Bom, além da barreira hematoencefálica, vale ressaltar também a presença de outras duas barreiras. A barreira que estaria uma interposição entre o sangue e a circulação venosa, né? E isso seria representado pelas granulações aracnoides. Essa passagem seria por gradiente de pressão. E uma outra barreira muito mais permissiva, até útil, pela utilização de medicações, drogas, antibióticos no líquor, que seria a barreira entre o sangue e o líquor, né? E aí estaria representando o plexo coroide, onde ocorreria um ultrafiltrado plasmático formando o líquor. É interessante, só para a gente terminar essa definição de barreiras, que a barreira não hematolicórica como está no slide, mas a barreira hematoencefálica, ela não estaria presente em determinadas áreas, como a neurohipófise, área pós-trema, túbero cínero, lugares onde seriam secretados neuropeptídeos, substâncias que precisam alcançar a circulação sistêmica. Então, nessas regiões, a gente não teria essa limitação, essa barreira. Bom, agora, de forma mais direta, vamos então classificar os tipos de edema cerebral. O mais frequente, não cirúrgico, mas na prática clínica, seria o edema vasogênico, em que você teria as oclusões, as junções oclusivas incompetentes, seja por uma neoplasia primária ou secundária, seja por um trauma, um AVE, uma injúria vascular tardia, uma infecção, uma encefalite, uma meningite. Então nós teríamos uma incompetência dessas junções oclusivas, permitindo que o plasma extravasasse para o interstício. Bom, além disso, além da patologia, a gente pode dizer também, segundo a classificação do Llumas, que a localização do edema estaria mais presente na substância branca. O volume extracelular intersticial estaria aumentado. E em relação à terapia, ela seria responsiva a corticoides, os diuréticos teriam um mínimo efeito ou não seriam eficientes. Bom, uma outra coisa que vale a pena ser falada é que, de forma específica, nas neoplasias, você possui uma angiogênese, uma neovascularização promovida pelo fator de crescimento endotelial, o VEGF. Esse fator de crescimento endotelial, com essa proliferação de vasos, essa angiogênese, seria uma angiogênese ineficaz, com junções oclusivas ineficazes, e que o corticoide, ele talvez bloquearia a produção dos fatores de crescimento endoteliais. Seria uma explicação, a fisiopatologia da quebra da barreira hematoencefálica nas neoplasias. O outro edema cerebral seria o citotóxico. Nesse momento a gente teria uma condição de hipóxia ou até mesmo intoxicação hídrica. A hipóxia então faria com que faltasse ATP para a bomba de sódio, permitindo então um influxo de sódio neuronal. Esse influxo de sódio neuronal traria consigo
água, fazendo assim o edema neuronal. A gente sabe que além dessa incapacidade da bomba de sódio dependente de ATP a partir de um contexto de hipóxia, a gente também teria uma atividade aumentada do transportador de glutamato nos astrócitos. E essa atividade aumentada de transporte de glutamato também seria responsável pelo edema astrocitário, né? Bom, o edema citotóxico ele estaria presente em, como já foi dito, condições de anóxia, diabetes, hiponatremia, SIAD, meningites, síndrome de Rey, entre outras. Em relação a outras características, como a localização do edema, segundo Ilmas, a presença estaria tanto na substância branca como na substância cinzenta, além do que o volume extracelular estaria diminuído. Esse edema ele estaria localizado nas células e não no interstício, né? E em relação à terapia, os corticoides não seriam eficazes e o diurético teria uma eficácia transitória. Bom, isso aqui seria uma esquematização do endotélio no capilar normal e aqui, obviamente, num contexto de edema citotóxico. Bom, outros tipos de edema cerebral seria o edema intersticial. E esse edema intersticial ele estaria presente num contexto de hidrocefalia, seja comunicante ou obstrutiva, a partir do momento que a gente não teria drenagem desse líquor, ocorreria uma passagem desse líquor de forma retrógrada através do epêndima, permeando então a borda, o parênquima, ao redor dos ventrículos. Esse seria o edema intersticial. E a terapêutica, já que estaremos diante de uma obstrução, de uma hidrocefalia obstrutiva ou comunicante, a conduta diante disso seria uma derivação e não a utilização de corticoides ou diuréticos, apesar do Ilmas dizer que teria um efeito transitório. Bom, além desse tipo de edema, o edema intersticial, ele valendo ressaltar também que ele estaria mais presente no lobo frontal, conseguiria ser mais visualizado, mais presente nessa região. Por último, teríamos o edema osmótico. Esse edema osmótico ele estaria presente em situações de intoxicação hídrica e crises hipertensivas, SIAD, e isso ocorreria pelo aumento da osmolaridade, fazendo com que houvesse uma passagem de água para o sistema nervoso. É claro que o tratamento dessas condições, crises hipertensivas, SIAD, intoxicação hídrica, não seria através de corticoide nem diurético, sim da causa base. A localização do edema estaria mais presente na substância branca e, basicamente, esse seria o último tipo de edema cerebral classificado pelo Ilmas. De forma mais detalhada, um aspecto macroscópico do edema cerebral, a gente poderia ter um aplanamento dos giros e com apagamento dos sulcos, porque uma vez eles estariam sendo empurrados contra uma superfície lisa do osso. O aumento do peso, do volume desse parênquima, possíveis hérnias, ventrículos reduzidos de volume, entre outras características. Já no aspecto microscópico, quando você olhasse a substância branca de um parênquima com edema cerebral, você poderia ver uma estrutura frouxa, com capacidade de individualizar axônios. A substância cinzenta, uma microvacuolização, ou espumoso, ou um aspecto espumoso do neurópilo. Já na microscopia eletrônica, o aspecto da substância branca teria o aumento do espaço extracelular, com afastamento dos neurônios entre si. A substância cinzenta, os prolongamentos dos astrócitos ficariam distendidos e eletrolucentes, entre outras características.
Seria mais fácil você diagnosticar um edema cerebral sob o aspecto macroscópico do que o microscópico. Bom, aí, de forma ilustrativa, uma peça anatômica mostrando um cérebro com edema cerebral, com o óbvio aplanamento dos giros e apagamento dos sulcos, justamente pela pressão sendo exercida contra uma superfície óssea lisa. Bom, em relação a imagens, a gente pode comentar, no caso, essa lesão expansiva frontotemporal à direita, que a gente teria essa imagem hipodensa, que poderia ser do edema cerebral, mas também poderia ser uma infiltração da lesão. A gente não poderia dar certeza que seria tudo edema ou infiltração da lesão, mas deve-se pensar em edema. Essa outra imagem seria uma ressonância, né? Uma ressonância que mostra uma lesão com uma captação anelar de contraste, uma lesão pelo toxoplasma gondii, que você tem essa região hipointensa, que seria uma região de edema cerebral. Diversas imagens relacionadas a contusões cerebrais, imagens hiperdensas, sugestivas de sangramento, né? Mas só que também uma imagem, uma hipodensidade difusa, né? Representando edema cerebral, apagamento das cisternas, da base, e também o desaparecimento dos sulcos. Então, essas diversas contusões cerebrais com edema cerebral importante nessa imagem. Essa outra imagem seria um AVE subagudo do hemisfério direito, em que a gente teria, além dessas imagens hiperdensas, significando sangramento, a imagem hipodensa importante, sugestiva novamente, de um edema com desvio de estruturas da linha média, né? O edema de um glioblastoma multiforme, novamente dizendo que essa área hipodensa nessa tomografia pode ser edema cerebral, mas também pode ter invasão tumoral nessa região, aqui localizada. Bom, outro edema de glioblastoma, imagem retirada do IUMAS, em que a gente tem uma ressonância. A primeira imagem seria T1 e a segunda seria T2, em que a gente visualiza a hipointensidade perilesional, sugestiva de edema, e aqui em T2 o aumento desse sinal perilesional também sugestivo de edema. Essa seguinte tomografia seria uma resposta que esse tumor teve a determinada medicação. Bom, o edema vasogênico de um implante secundário, um câncer de pulmão, a gente teria uma ressonância T1, uma ressonância T2 e uma ressonância na sequência FLAIR. Aqui a hipointensidade perilesional, edema vasogênico, aqui o realce do sinal perilesional, nessa sequência T2, e o realce também na sequência FLAIR. Edema citotóxico, um AVE embólico. Nós teríamos aqui uma ressonância na sequência T2 à direita, letra B, e na letra A gente teria uma sequência onde existiria uma atenuação do líquido, né? E aqui a gente visualizaria o edema citotóxico. Abaixo nós teríamos uma ressonância por difusão. E é interessante que a dinâmica aleatória da água no parênquima cerebral estaria perturbada, né, nessa imagem. Ficaria muito claro o momento em que você teria um maior sinal dizendo, né, que a dinâmica de água no parênquima não estava ocorrendo de forma coerente, como deve ser, devido a uma impossibilidade da bomba de sódio permitir